Oi, turma, tudo bem? Olha, eu tô muito feliz com o nosso encontro ontem, foi maravilhoso. A gente conseguimos que a aula fosse bem proveitosa, né? A gente esclareceu algumas dúvidas, fizemos algumas atividades juntos, foi muito bom. Terça-feira que vem temos mais um encontro, mais duas aulas, uma de português e uma de matemática. E quem sabe a gente não aumenta esse encontro online, esse encontro ao vivo, né? Bom, turma, hoje nós vamos de vídeo de história, tá? Vamos lá na página 132. Olha lá. Vocês lembram que a semana passada nós estudamos sobre fontes históricas, né? Fatos históricos, sítios arqueológicos. Nós discutimos que antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil já tinha uma população aqui, e antes mesmo dos índios vieram os seres humanos, os primeiros seres humanos da África vieram e começaram uma população aqui. E aí, antes dos portugueses chegarem aqui em 1500, já havia um povo morando aqui, né? Então vamos ler o texto da página 132. Acompanhe aí na apostila de vocês. Você já sabe que em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada um com seus hábitos e língua. Então, pessoal, esse povo que vivia aqui no Brasil antes dos portugueses chegaram, eles já formavam a comunidade deles, né? Eles já formavam a própria língua, eles já formavam os hábitos, a cultura dele. Então, já era um povo formado, né? Já haviam comunidades formadas, né? Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui. Muita gente, né? Aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o censo demográfico, lembra que a gente aprendeu o que era censo demográfico, né? Há pouco mais de 896 mil indígenas no país em que vivemos. Como há muitos povos diferentes, pesquisadores procuraram semelhanças entre eles para melhor estudar em conjunto. Uma forma possível de estudar os povos é buscar agrupá-los de acordo com a semelhança entre os idiomas que falam. Então, pessoal, o povo aqui, o povo indígena aqui, que morava aqui, que habitava aqui, que habita aqui, eles se espalharam, né, pelo território brasileiro, estão espalhados, e a gente vai ver esse mapa aqui, ó. E aqui está dizendo que os historiadores agrupavam esse povo pela semelhança dos idiomas. Então, cada povo tinha o seu próprio idioma, tem o seu próprio idioma, que a gente pode ver aqui na legenda, ó. Esse é um mapa dos povos indígenas no território, que hoje compreende o Brasil em 1500, tá? E essa aqui, ó, principais troncos e famílias linguísticas. Então, este é o Brasil de 1500. Então, os historiadores, eles dividiram o Brasil conforme a legenda que a gente vai ler aqui, ó. Principais troncos e famílias linguísticas. Então, de vinho, né? As famílias falavam tupi-guarani. De vermelho, G. E assim por diante. Araúque, Caribe, Carim, Pano, Tucano, Charrua e grupos isolados ou não classificados em famílias, que são esses daqui. Então, observe esse mapa, pessoal. Olha só, qual era o maior grupo familiar linguístico daqui da região? Eu creio que é esse daqui, o vermelho, né? O vermelho, e não dá para a gente mensurar, mas o vermelho e o vinho, que é o tupi e que é a língua G, é o de maior tronco de famílias de linguísticas, né? Pessoal, olha só, quais eram aqui na nossa região, aqui em São Paulo, aqui, ó, na nossa região de São Paulo. Olha só, quais eram a família linguística que predominava? Era a família do Tupi e G também, né? A família do Caribe e a família Cariri, ó, mais aqui no norte do país, essa família aqui, deixa eu ver aqui no meu, que aqui as cores ficam diferentes, né? A família da linguística Pano, que é essa daqui, ó, ficava só nessa região aqui, olha só, pessoal.
Tá vendo? Então, os historiadores fizeram este mapa para agrupar. Olha lá na página 133, veja lá. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mas mais exatamente à costa brasileira, né? Vieram em uma esquadra. O que é esquadra? Conjunto de navios de guerra, comandada por quem? Por Pedro Álvares Cabral. Como você viu, aqui encontramos indígenas de diferentes povos, cada um com seus hábitos e suas línguas. Ou seja, já havia uma comunidade indígena com seus hábitos, sua cultura, sua língua, já havia uma população aqui, né? Logo depois de chegar, cada um com seus hábitos e suas línguas. Depois de chegar, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal, dando notícia da nova terra. Vamos ler a seguir, pessoal, a carta no qual o escrivão, o que é escrivão? Na época, o oficial encarregado de registrar os acontecimentos, né? O que aconteceu de mais importante nessa viagem. O escrivão Pero Vaz de Caminha fala dos habitantes que os portugueses encontraram. Olha só no olhar deles, porque assim, para a comunidade indígena, do jeito que eles viviam, era o jeito certo, né? Não tinha jeito errado nem jeito certo, mas olha, pelo olhar do escrivão, pelo olhar dos portugueses, olha como eles descreveram o povo que morava aqui. Os nativos da terra. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Então, aos olhos dos portugueses, né, eles andavam nus, eram inocentes e eles não tinham vergonha, eles cobriam mais a cara do que a sua intimidade, né? Pessoal, você, como que será que naquela época, se fosse ao contrário, se os indígenas escrevessem uma carta, como será que eles registrariam isso na carta, né? Como será que seria feito esse registro? Como será que os índios aqui descreveriam a comunidade? Acho que eles descreveriam assim, olha, chegaram homens todos vestidos em grandes embarcações, tentaram conversar conosco, mas não compreendemos nada, e eles também não nos compreenderam. Pelo jeito, eles vieram em paz, pois o que possuíam, na verdade, não pareciam armas. Por que não pareciam armas? Porque de arma os índios conheciam a flecha, né? O arco e flecha. Então, pensa aí com vocês, discute aí na sua casa como que será que os índios descreveriam essa chegada dos portugueses aqui no Brasil, pessoal. Pessoal, olha essa imagem da página 134 aqui na questão 1. Veja bem, isso daqui, pessoal, é uma pintura, ela foi criada pelo artista em 1922 e mostra como o artista imaginou que imaginou, né, como os portugueses estavam chegando, e esse fato ocorreu há mais de 400 anos. Vocês acham, pessoal, que essa imagem aí, esse quadro pintado pelo artista que imaginou, que contextualizou essa chegada dos portugueses aqui, vocês acham que ela é um registro histórico? Vocês acham que pode ser considerado um fato, um registro histórico, uma fonte histórica, né? Não, pessoal. Por quê? Porque essas ilustrações, essas pinturas históricas como fonte para o período que foi pintado não serve. Por quê? Porque foi pintado no século XIX. Nós estamos falando de século XVI, né? Então a gente não sabe se foi assim. Então o artista ele expressou que ele achava, ele contextualizou o que ele achava na pintura da chegada dos portugueses, como ele imaginava na cabeça dele. Então, mas isso não pode ser um registro histórico. Olha só, aqui do lado está escrito: desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Pintura de Oscar Pereira da Silva de 1922. Então, isso daqui essa pintura ela não pode ser considerada um registro da época aí em questão, né? Da época de 1500. Ela pode ser, porque ela é a imaginação do artista, ela não é um fato histórico, né, pessoal? Então
vou terminar aqui porque eu sei que os vídeos de história e geografia eles ficam bem longos porque são muitos textos para ler, né? Mas eu vou deixar uma questão aí para vocês. Eu quero que vocês escrevam aí para mim, eu vou deixar escrito, como que seria a carta do índio para a comunidade, descrevendo a chegada dos portugueses. Como que vocês imaginam, né, que eles entenderam essa chegada aí? É isso, pessoal. Então, amanhã é feriado, sexta-feira é recesso. Nós retornaremos na segunda-feira. Eu ia deixar um texto aí para vocês lerem de LPT, mas eu não vou deixar, porque se vocês lerem nessa sexta-feira, até a próxima sexta-feira vocês já esqueceram o texto, né? Então eu vou deixar vocês livres para colocar todas as atividades do plural em dia, porque como nossa aula foi um sucesso online, né? A gente teve 15 alunos online, né? Então, quem sabe a Fátima não abre para mais um dia na semana, assim a gente consegue, né, avançar mais um pouco. Então, assim, pessoal, façam a atividade de história que eu tô deixando aí, releiam o texto e bom final de semana, bom feriado para vocês. Dia de pizza, né, gente? Aproveitem. Um beijo, adorei ver a carinha de vocês ontem. Até mais, pessoal.